Sinto que perdi o controle e não consigo parar de comer. Ganhei alguns quilos e o pior, a sensação de fracasso e angústia é muito grande. Se você chegou a essa condição, vamos então falar um pouquinho a respeito de transtornos alimentares. Meu nome é Clara Soares, sou terapeuta e hoje vamos falar um pouco a respeito desse mal que tem alcançado a vida de muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas estão confinadas e muitas vezes não sabem lidar com os sintomas que elas estão apresentando. E se você está sempre por aqui, o meu muito obrigada. Se é a tua primeira vez, já vai lá, já se inscreva e não deixe de acionar o sininho, porque se você não aciona, você não consegue acompanhar os novos conteúdos que eu tenho adicionado toda semana no canal. O que é a compulsão alimentar? Geralmente as pessoas têm uma certa quantidade no qual elas se alimentam diariamente, que fica em torno de 2.000 calorias. Quando a pessoa está com esse quadro de compulsão alimentar, ela come demasiado. Perde-se totalmente o limite. Ela não come pela fome física, mas ela acaba se alimentando pela fome mental. Ela não para, tudo que tem ela vai comer, até ver o fim da comida, até ver o fim de tudo que tem em casa. Existem pessoas que comem uma quantidade tão exagerada que depois acabam vomitando. É um descontrole tão grande que a pessoa acaba comendo sozinha e escondida porque sente até vergonha. Mas daí você me pergunta, Clara, por que isso acontece? Por que eu acabo tendo uma compulsão alimentar? nós, infelizmente, não fomos treinados para lidar com os problemas, decepções que a vida vem a nos trazer. Muitas vezes nos mostramos vulneráveis aos problemas, nos tornamos vulneráveis às perdas, ao luto, a uma traição, à perda de um grande amor ou à perda de quem mais amamos. E nos fragilizamos neste momento. Alguns chamam de traumas. Traumas que ficam ali dentro do nosso subconsciente. Muitos não conseguem lidar com a solidão, com a tristeza, com a amargura, e tudo isso também faz parte de gatilhos emocionais, assim como a ansiedade. A ansiedade também é um gatilho emocional. Só que as pessoas muitas vezes se confundem, elas acreditam que as pessoas que sofrem por compulsão alimentar começam a comer desesperadamente para aliviar esse sintoma causado pela ansiedade, esse sintoma de desconforto. Só que isso não é verdade, porque a pessoa não come voluntariamente, ela não come conscientemente. Quando a pessoa vê, ela já está comendo desesperadamente e não percebe que o sintoma ali deu uma aflorada. Conforme o Dr. Marcos Abud, a compulsão faz com que a pessoa não pense na hora de comer desesperadamente, pois no cérebro dela o estado de alerta faz com que o estado de controle seja desligado pelo estresse constante que ela está vivendo. Ou seja, ela nem percebe mais que está na ansiedade, na crise da ansiedade. Então ela começa a comer desesperadamente para que ela venha então receber um pico de dopamina. Quando essa dopamina cai, vem novamente esse ciclo que ela está acometida, para que ela tenha novamente essa fissura e passe a ingerir novamente um outro pico de dopamina, ou seja, ela entrou num quadro vicioso. Infelizmente, recebemos tanta carga de estresse, problemas, dificuldades e nos sentimos muitas vezes totalmente perdidos. É neste momento que é necessário buscarmos uma ajuda. Existe sim formas de você sair desse quadro de compulsão alimentar. Na verdade, é necessário tratar não apenas esse resquício, esses sintomas, é necessário tratar a causa. Porque muitas vezes você está nessa situação porque você teve uma dificuldade, às vezes na sua relação amorosa, porque você foi brutalmente decepcionada, foi traída, foi de diversas formas abalada. Mas então o que fazer? É necessário alcançar então alguns pontos que estão escondidos no seu subconsciente. E é possível, há formas, há técnicas para isso. Para que vocês tenham uma ideia, existem pessoas, e eu acompanhei este caso, que ela desenvolveu um transtorno, uma compulsão alimentar por doces.
Ela queria comer doce o tempo todo, mas ela não sabia a causa e o motivo daquilo. Então foi um dos atendimentos que foi possível identificar que ela teve um trauma ainda na infância. Por quê? Porque diante de outros primos, a sua avó deu preferência em agradar aos outros e não a ela. E neste momento ela sentiu grandemente a rejeição. E essa rejeição ficou guardada no subconsciente. E esse subconsciente reagia constantemente desta forma e ela não entendia o porquê. Por isso que muitas vezes não adianta apenas tratar os sintomas. Neste caso, a pessoa poderá até fazer uso de alguns medicamentos para controlar, mas quando o medicamento deixar de fazer efeito, novamente ela passa a sentir esses sintomas. Então é necessário todo um conjunto. Claro que a forma mais eficaz da pessoa buscar novamente o seu controle é mudar os seus hábitos no dia a dia. Mas a terapia ela vai ajudar de forma bem concisa e objetiva. Eu recebo várias perguntas em relação se isso tem ou não de fato uma cura. Tem sim, é lógico que tem, porque é necessário você identificar o ponto principal e muitas das pessoas não sabem qual é. Então, através de toda uma análise, de todo um trabalho bem elaborado, vai se identificar o ponto-chave. E ali sim trabalhar reprocessando, remodulando tudo isso, para que o cérebro dela volte a funcionar sem esse ciclo vicioso, ou seja, a parte da razão onde fica no neocórtex vai estar atuante, porque o controle que ele faz vai ser efetivo sobre a outra parte do cérebro, que é uma parte ligada às emoções, é a parte ligada à sensação de prazer. Então é necessário que essas duas partes venham trabalhar de forma harmônica. Por quê? Porque quando a pessoa está em compulsão alimentar, o que acontece? Essa parte neocórtex, ela simplesmente perdeu o controle está desfeito. E então apenas a parte das emoções está aflorada, está funcionando, sem a parte do controle. Então é neste momento que é necessário haver novamente uma conexão, para que o teu organismo possa reagir da forma que deve ser feito. Por isso que a gente sempre fala que o autoconhecimento é importante para você identificar problemas e saber como combater diretamente. Porque se você sabe que se você faz o jejum, ele ajuda a cair, a descontrolar então essa parte da razão, e isso traz consequência para a parte das emoções, você não vai atuar desta forma. Um ponto importante para a pessoa que quer sair desse quadro é ela passar a se autoanalisar. Ela vai analisar, por exemplo, que tipo de fome ela está tendo quando gera essas compulsões. Se é uma fome física ou se é uma fome mental. A fome física causa ali um oco, um vazio no estômago. A fome mental não. Um outro ponto que ajuda você a se analisar é verificar quantas horas você se alimentou. Se, por exemplo, tiver apenas 3, 4 horas que você se alimentou, tranquilo, de fato está na hora de voltar a se alimentar. Mas se, por exemplo, tiver apenas 1 hora que você acabou de comer e você já está com essa fome desesperadora, de fato é uma fome mental. Então você precisa aí tentar controlar. Não adianta querer brigar com essa fome, porque vai juntar essa questão que você já está no descontrole com essa autoafirmação e vai piorar o quadro. Mas aí você fala assim, olha, eu vou comer, porém eu vou comer um pouco. E você começa a analisar a forma que você está comendo, o que é que você está sentindo, qual é a sensação, e você então passa a analisar o motivo por qual você está agindo. Geralmente quando é compulsão, vai ser sempre por coisas não saudáveis, porque raramente você vai ter compulsão para comer alface. Então tudo isso vai ajudar você a analisar que tipo de procedimento você está tendo. Então, quando você começa a analisar o que você está comendo, você passa a fazer com que o teu senso crítico, que é a parte da razão, seja acionado novamente. Você passa a despertar novamente no teu cérebro essa parte de controle sobre você. Entenda que alguns posicionamentos fazem a grande diferença na tua vida.
Mas o ponto forte, o ponto-chave de tudo isso é de fato você combater a causa que te levou a esta compulsão alimentar. É de fato tratando o trauma que você vai conseguir alcançar diretamente nesses sintomas e acabar com ele. Ou seja, tem cura sim, é possível sair desse quadro e tudo isso depende de você, da sua autoanálise crítica e o seu autoconhecimento, para que de fato você tenha forças de combater da forma mais correta e precisa. Então é isso. E se você está sempre por aqui, o meu muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, já se inscreva e não deixe de compartilhar para que possa ajudar a vida de outras pessoas. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.